Então, dando continuidade, como nós observamos que o banco de dados aqui do Sinap está desatualizado, nós vamos atualizar agora. Então, a gente vai baixar direto do site da caixa, tá? E aí assim a gente vai atualizar os preços. Nós vamos escolher aqui a região, né? Nosso orçamento é para Tocantins. E aqui, uma recente aqui, 9/2024. Aí tem o desonerado e o não desonerado. Vamos utilizar o desonerado. Eu já criei uma pasta. Aqui. 2024.09, que é o mês 9 de 2024. E esse aqui é o desonerado. Então eu vou salvar o desonerado. Pronto, tá aqui. Aí ele vem compactado. Agora nós podemos descompactar. Aí aqui tem, eles vêm em PDF e vêm em Excel. Os em PDF não tem muita utilidade aqui pra gente, porque dá muito trabalho para pesquisar. Então é melhor trabalhar com o que tem em Excel. Vou apagar o que tem em PDF e deixar só os de Excel. Então o que, é que a gente vai utilizar? Essas três últimas planilhas. O relatório de insumos, que nós vamos utilizar para atualizar essa abazinha aqui, SINAP-I. O relatório de composição sintética, que nós vamos utilizar para atualizar essa abazinha aqui, tá? De composição. E essa aqui de composição analítica, que nós vamos utilizar para atualizar essa aba do Sinap Analítico, tá? Essa de cima aqui é só algumas informações, relatório, a gente não vai utilizar para nada. Poderia até apagar. Vamos começar então atualizando o insumo. Vou abrir a planilha de insumo. Vou habilitar aqui que eu posso mexer, tá? Então, observe que eu estou com duas planilhas abertas, o catálogo e a planilha de insumos. Até fechei o do orçamento, só veio e fechei, só para não ficar pesando, porque eu não vou utilizar ele por enquanto. Então, aqui no catálogo e o insumo. O que, que eu vou fazer? Eu tenho que puxar aqui na aba de insumos esse código lá da outra aba e eu quero que ele puxe o preço desse código, tá? Então, por exemplo, vou procurar outro aqui, por exemplo, abraçadeira eletroduto, esse código aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou voltar lá na planilha, Ctrl L, vou colar aqui e vou pesquisar pelos valores que tiverem nessa coluna aqui, ó, que é a coluna do código. Ó, já achou? É esse aqui, ó. 39.131. Então, eu quero que ele puxe, pesquise esse código e puxe esse valor aqui, ó, 4,17. Se a gente for ver, ó, o preço aqui estava 4,68. Então, está um pouquinho mais barato. Então, uns vão estar mais caros, outros vão estar mais baratos. Então, eu quero que ele faça isso. Eu quero que ele procure esse valor aqui e me traga o resultado dele, o preço, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, pula uma coluna e aqui na coluna F. Aí eu quero para todos, né? Então, eu não vou começar daqui, vou começar desse cara aqui, ó. Então, aqui na coluna F, eu vou utilizar o comando procurar, que é o proc, tá? Procurar na vertical, então proc V. Aí eu seleciono ele, tá? Aperto o Tab e seleciono. Aí ele vai aparecer esse parênteses aqui. O que é que eu quero procurar? Né? Então aqui é o valor procurado. Eu quero procurar essa coluna de código. Então a primeira célula é essa aqui, ó. Quero procurar esse cara aqui. Aí eu tenho que botar um ponto e vírgula aqui na fórmula, ponto e vírgula. Aí ele pergunta, qual que é a tabela onde você quer procurar esse código? Aí eu vou lá na outra tabela e vou dizer, ó, quero procurar nessa tabela aqui, ó. Até aqui e vou descer até o final.
Então eu vou selecionar toda a tabela. Pronto, tá bom. Pode até passar, não tem problema não, tá? Aqui, selecionei. Agora eu tenho que botar um ponto e vírgula. Aí ele vai perguntar, o que que você, qual a coluna que você quer trazer de resultado? Então se a gente subir aqui, ó, a primeira coluna é o código, a segunda é a descrição, a terceira é a unidade, a quarta é esse valor referencial aqui, e a quinta é o preço. Então eu quero dizer para ele que eu quero trazer o resultado da quinta coluna. Então eu vou digitar 5, ponto e vírgula. Aí ele pergunta, você quer um valor aproximado ou quer o valor exato? Então eu vou utilizar o valor exato, tá? Então é o zero. O 1 é o verdadeiro e o falso é o zero, tá? Então fecho parênteses e agora eu vou dar enter, tá? Pronto. Então ele foi lá, procurou esse código e trouxe o resultado dele. Vamos conferir se está certo? Vou dar um Ctrl C. Vou agora nessa tabela e vou dar um Ctrl L. Vou procurar aquele código lá, valores, essa coluna. Então, ele achou aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Janela de correr, é esse mesmo. Então, ó, ele foi, buscou e trouxe o valor da quinta coluna, 966,10. Então, 966,10, tá? Então, é a janela de correr, tá? Então, ele trouxe o resultado para mim. Aí, como eu quero para todas as linhas, eu posso vir aqui, ó, e arrastar para baixo. Aí já vai procurando esses valores e trazendo resultado. Aqui você vai observar que alguns resultados, ó, ele vai falar que não encontrou, tá? Esse aqui ele encontrou, esse aqui não. Por que que ele não encontrou esse aqui, ó? Porque provavelmente esse código aqui já foi desativado. É um item que o Synapse não está mais utilizando, não vai atualizar ele, vai tirar ele. Tanto é que na descrição dele consta aqui, ó, em processo de desativação. Então, uma hora ou outra esse item iria sumir, tá? Então ele não achou esse valor. Então eu vou puxar para toda a minha coluna, tá? Então eu posso simplesmente ir aqui até lá no final da coluna, tá? Ou eu posso fazer mais fácil, que eu seleciono o primeiro aqui, copio e vou lá no último. Deixa eu ver aqui o último. Aí aperto aqui Shift, seguro o Shift e aperto no último. Aí ele selecionou aqui todo esse texto. Aí agora eu vou Ctrl V. Eu vou colar essa fórmula para toda essa região que eu selecionei. Ctrl V. Pronto, agora ele colou essa formulazinha aqui, ó, em toda a minha tabela, tá? Em toda a minha coluna. Então, com isso, agora eu trouxe os valores atualizados. Beleza, e o que é que eu vou fazer então com esses itens aqui que desativou, né? São poucos. Olha, mas tem alguns aqui, ó, que também não existe mais, né? Então, o que que eu vou fazer? De duas, uma. Ou eu tiro, apago já esse item aqui da minha tabela, porque ele não existe mais no Synapse. Ou eu posso manter ele, só que com valor antigo. Às vezes esse item aqui, ó, está sendo utilizado em alguma composição aqui. Então, eu posso manter ele no valor antigo. Às vezes varia, mas não vai variar tanto, né? Então, eu tenho duas opções. Ou eu mantenho, ou eu apago ele daqui da minha tabela. Para você, não vai conseguir apagar, tá? Só o administrador da planilha que vai conseguir. Então, para você, a única opção que vai ter é manter o valor que estava originalmente, tá? E se caso um dia você realmente precisar apagar, o que, que vai acontecer? Se esse código aqui, ó, eu estivesse utilizando aqui em alguma dessas composições, tá? Em alguma dessas composições, eu iria ter que trocar ele, porque senão ele ia dar erro aqui, porque ele não existe mais, ia dar erro nessa composição, tá? Então eu ia ter que caçar um similar e ajustar a composição, caso eu apagasse esse item. Então eu não vou apagar, eu vou manter esse item aqui e vou manter o valor antigo. Então, agora o que eu vou fazer? Os valores que foram atualizados eu vou copiar para cá. Esse aqui eu vou copiar para cá, ó, baixou um pouco. Esse eu vou copiar para cá, esse eu vou copiar para cá e assim por diante. E os que não foi encontrado, eu vou manter o valor antigo, tá? Aí você vai observar, são 500 milhões aqui de linhas. Fazer isso manualmente, olhar uma por uma, não, a gente vai utilizar também uma formulazinha do Excel para ajudar a gente.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um se, a fórmula do se. Eu vou falar o seguinte, ó. Se, né? Aí eu aperto o Tab, seleciono, abro parênteses. Se esse valor aqui, ele... Não, vamos utilizar outro. Vamos utilizar o... Porque isso aqui é um erro, né? Isso aqui é um valor chamado de erro. Então, eu vou utilizar essa função aqui, ó. Se erro, né? Se erro. Eu falo o seguinte, ó. Se erro, abre parênteses. Qual que é o valor que eu quero? Bom, o valor que eu quero é esse, né? 2 ponto e vírgula. Porém, se essa célula aqui tiver um erro, eu quero que ele mantenha esse valor antigo. E fecho o parênteses e dou Enter. Então, o que, que ele trouxe aqui para mim? Trouxe o mesmo valor, que aqui não é um erro. Se eu copiar esse cara aqui para baixo, como esse aqui é um erro, ele trouxe o valor antigo. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Vai puxar lá para baixo. Ó. E onde tem erro, ele vai puxar o valor antigo. Onde não tem erro, ele vai puxar esse cara aqui. Ó, tá? Então, com isso, a gente vai fazer dessa maneira. Eu vou apertar aqui 2 vezes aqui, ó. Aí ele vai puxar lá para o final da coluna, tá? Como já tem uma coluna auxiliar, ele vai puxar para todos. Então, ele já fez esse processo aqui sem ter que fazer manualmente, um por um. Beleza, agora a gente já fez isso. O que, que a gente vai fazer agora? Copiar essa coluna todinha para essa região. Então, o que a gente vai fazer? Seleciona o primeiro aqui, desce lá no final. Aí descendo lá no final, nós vamos caçar qual é o último. Vamos lá, ó, o último, esse aqui, ó. Aperto Shift, seguro o Shift e aperto. Então, selecionei toda a minha coluna. Agora eu vou Ctrl C, copiei. E aí eu poderia colar aqui diretamente, só que às vezes não é interessante porque ele vai apagar a formatação. Tipo as cores em azul aqui, vai apagar. Então aqui está com moeda e aqui está sem formatação. Então o ideal é que você abra um bloco de nota, sem nada, e Ctrl V, cole, tá? Agora eu vou selecionar tudo de novo, Ctrl A, selecionei, vou copiar, Ctrl C. Então eu vou copiar do bloco de nota para o Excel. Então agora eu vou vir aqui e Ctrl V. Vai demorar um pouco, tá? Porque são muitas linhas. Então deixa o mouse paradinho, senão vai travar, porque são muitas linhas. Então agora é aguardar. Então eu estou copiando e copiei aqui da planilha para o bloco de nota e do bloco de nota para cá. Por que isso? Porque quando eu copio do bloco de nota para cá, o bloco de nota não tem formatação, não tem nada. Então ele traz só os valores limpos, tá? Então a gente não vai ter nenhum problema. Então, terminando aí, ele tem uma travadinha, ainda mais que eu estou gravando na tela aqui. Fica um pouco mais pesado. Vou guardar um pouco. Tá demorando mais do que o habitual, mas não pode clicar em nada aqui, que senão aí piora a situação. Foi, beleza. Então, ó, ele copiou os valores para cá, tá? Então, observa, ó, que ele já copiou aquele valor lá, ó, você lembra que era 966, já copiou para cá. Onde tinha erro, ele copiou o valor anterior, tá? Então, agora eu já posso vir aqui, ó, seleciono os dois primeiros, seleciono aqui para baixo, né? Apertando o Shift e apago, tá? Então, esses valores aqui era só auxiliar, a gente não precisa deixar eles aqui não. Eles estando aqui na planilha, tá atualizado. Vou salvar planilha. Pronto, tá atualizado aqui o Sinap Insumo. Então a gente vai fazer o mesmo processo para o composição e para o analítico. Então agora eu vou do bloco de notas, vou apagar esses valores. O Sinap analítico aqui eu posso fechar, já utilizei ele, tá? Agora eu vou abrir o Sinap composição sintética. Certo? Então vou habilitar aqui. O Sinap de composição, ele tem muito mais colunas, tá? Então se a gente ver aqui, ó, tem bastante mais colunas, tá?
onde é que está o código? O código, ó, isso aqui é só informações, ó, das peças, de onde ele vem e tal. É desse agrupador. O código mesmo está nessa coluna aqui, ó. Código da composição. Então tudo aqui para trás, ó, não tem necessidade. Então vou até apagar, tá? Só para ficar uma planilha mais limpa. Seleciono aqui, seleciono tudo para cá, botão direito, excluir, tá? Só para ficar mais limpo. Então o que que eu fiquei aqui, ó? Fiquei com o código, a descrição, a unidade, a origem do preço e o custo. E tem esse outro aqui que é falando que é da caixa. Então é só isso que eu preciso, tá? Então apaguei aqueles itens lá para trás para não ficar muito grande. Então se a gente for ver, ó, esse aqui é a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Então a gente vai trazer novamente da coluna 5. Vamos pesquisar nessa coluna os códigos e vamos pedir para trazer o resultado da coluna 5, tá? Aqui, ó, na tabela de composições, tem um detalhe que se você for ver, ó, os códigos ele vem com tipo um errozinho, tá vendo? Esse verdinho, ó, ele fala que o número aqui está armazenado como texto. Então, se a gente colocar aquela fórmula para pesquisar aqui, às vezes ele não vai encontrar o número, porque esse aqui está como texto. Então aqui, ó, se a gente for voltar lá, ó, vamos testar. Composição, eu vou pedir para pesquisar esse item, ó. Vou vir aqui, ó, mesma coisa, procurar na vertical esse código, ponto e vírgula. Qual a tabela? A tabela vai ser essa aqui, ó. Vou descer lá pro final. Aí eu selecionei lá em cima, agora eu vou apertar o Shift, seguro o Shift e aperto aqui embaixo. Pronto, selecionei toda a tabela. Aí ponto e vírgula. Aí ele fala, qual que é a coluna que você quer trazer? Coluna 5. Ponto e vírgula. Você quer 1 para um valor aproximado ou 0 para um valor exato? Eu quero o valor exato, então 0. Fecho parênteses e dou Enter. Então, ele não achou o número, tá? Essa composição até tem lá. Só que aqui ó, ele está como número. Se a gente for lá na planilha, ele está falando que isso aqui está armazenado como texto. Então, a planilha ela vem com esse pequeno errinho. Então, como é que a gente vai fazer para arrumar esse erro? Nós vamos descer, né, com essa célula selecionada, nós vamos descer até lá ao final. E a gente vai utilizar de novo o bloco de nota para tirar esse erro. Seguro o Shift e clico. Então, selecionei toda a coluna. Eu vou dar um Ctrl C. Vou no bloco de nota, não tem nada no bloco de nota aqui. E vou Ctrl V. Pronto. Os códigos estão aqui. Vou voltar lá para minha planilha e agora eu vou apagar. Apaguei. Então não tem nenhum código. Vou voltar no bloco de nota. Agora eu vou selecionar tudo de novo, Ctrl A. Vou copiar, Ctrl C. E aqui eu vou colar de novo, Ctrl V. Então, ó, como eu fui pro bloco de nota e voltei, ó, já sumiu o erro, tá? Então, isso aqui é uma maneira de você tirar esse erro aqui. Sempre que você joga pro bloco de nota, ele some tudo que é propriedade, né? Só fica armazenado os caracteres, tá? Então, beleza. Então, agora a gente arrumou o erro que vem na planilha do Sinap. Se a gente voltar lá na nossa composição, ele continua não achando. Porque provavelmente esse cara aqui, talvez ele nem tenha, tá? Mas vamos puxar para baixo, para ver. Não achou nenhum desses aqui ainda. Vamos copiar lá para baixo. Copiar lá para baixo. Com o Shift, eu vou segurar o Shift, vou clicar e vou dar um Ctrl V. Então, ó, tá vendo? Alguns ele achou aqui. Esse daqui é porque realmente ele não encontrou, tá? Mas se a gente não tivesse arrumado aquele erro, a planilha não ia conseguir encontrar, tá? Então, vamos até voltar aqui, ó, que a gente faz de novo. Ó, vou voltar, vou lá na planilha do Sinap, vou voltar nessa aqui, ó. Ó, agora tá com erro. Eu vou arrastar esse aqui para baixo, ó. Tá vendo? Esses valores aqui eles tinham achado. Só que agora ele não achou mais. Por quê? Porque a planilha tá lá com erro. Então eu vou copiar para baixo, ó.
A planilha do Sinap já vem com esse errinho lá na configuração, na formatação do texto, tá? Então a gente tem que arrumar ela. Cadê? Passei. Então, segura o Shift e Ctrl V. Então observa aí, ó, que ele não achou nada. Não achou nada. Por que não achou nada? Por conta do erro que vem na planilha do Sinap. Então, ó, esse erro aqui, ó, tá? Então eu vou apagar novamente, vou tornar a apagar. Deleto. Como o código está lá no bloco de nota ainda, né? Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V, tá? Então aí eu arrumei o erro. Então agora você observa que agora ele achou os itens que tem, né? Então tem alguns com erro ainda, mas são os que ele não achou mesmo, tá? Que de fato não tem. Então beleza, tá feito aqui. Então nós procuramos esse código lá na planilha e trouxemos o valor da coluna 5, tá? Coluna 5, que é justamente o preço. Aí novamente eu tenho a opção de, nesses casos aqui que não existe, ou apagar esses caras, ou manter o preço antigo. Então eu vou manter o preço antigo. Então vamos utilizar aquela fórmula A. Se erro, o que eu quero? Eu quero esse valor, ponto e vírgula. Porém, se esse cara aqui for um erro, eu quero que ele mantenha o antigo, tá? Então, fecho parênteses, então entra. Então a gente, ó, viu que realmente ele trouxe o antigo. Se a gente arrastar aqui para baixo, vamos fazer uma comparação para ver se está certo. Sempre faça isso para comparar se você colocou a fórmula correta. Então aqui, ó. Ué. Aqui ele deu erro aqui de novo. Ah, não. É porque aqui tá tudo com erro mesmo. Não tem. Vamos copiar até aqui embaixo. Tá, então vamos lá. Um com erro. Então, esse que tá com erro, ele trouxe o antigo. Beleza. Esse aqui tem um valor. Então, ele trouxe o valor novo e não o valor antigo. Então, ok, nossa fórmula tá correta. Então, eu vou dar dois cliques aqui para ele puxar lá para o final. E dessa forma, nós temos a nossa seleção. Agora eu vou puxar lá para o final novamente. E vou copiar os nossos valores selecionados. Passei. Aqui. Segurando o Alt. Selecionei tudo. Ctrl C. Né? Então tá tudo selecionado, ó, desde o primeiro até o último. Vou no bloco de nota, apago aqueles códigos, colo os valores que eu acabei de copiar, vou selecionar de novo, Ctrl A, e vou copiar, Ctrl C. E agora aqui eu vou vir e colar, Ctrl V. Então aí, novamente ele vai demorar um pouquinho, não clique em nada, tá? Ele vai dar uma travada. E agora é esperar, ter um pouco de paciência. Pronto, então ele copiou os valores para cá, né? E agora a gente pode apagar essas colunas aqui, tá? Então, eu vou descer lá no final, aqui e deleto. Pronto. Opa, deletou não. Pronto. Então, já atualizamos o Sinap I e o Sinap C, tá? Antes de passar para atualizar o Sinap A, vamos só trocar aqui os valores, tá? Então aqui nós estamos pegando os preços do Tocantins, de fato, e aqui já é 9/2024, tá? E aqui 9/2024. Beleza? Vamos salvar aqui, Sinap C. E vamos passar agora para o Sinap Analítico. Vou fechar esse Sinap C aqui. Não preciso salvar, né? Aqueles colunas que a gente apagou, por isso que está perguntando se eu quero salvar. Não vou nem usar mais, tá? Agora vamos passar para o Sinap Analítico. Então, qual é a diferença do Sinap C para o Sinap Analítico? A diferença é que aqui no Sinap C ele vai dar o valor total, né? E aqui o Sinap Analítico ele dá o valor total, porém ele destrincha o que é mão de obra, o que é material, o que é equipamento, tá? E isso é importante porque a nossa planilha, ela também separa os preços por mão de obra, material e equipamento, tá? Então, beleza, vamos lá abrir o Sinap Analítico, que é esse aqui. Observe que ela é bem maior que as outras, né? Se a gente for ver aqui, ó, ela é quase 7 megas.
comparado com a outra. Então ela é bem mais extensa, tá? Então tá abrindo aqui, ela um pouquinho pesada, vamos aguardar. Beleza, abriu aqui. Então, vou habilitar aqui a edição. Então, novamente, ela tem várias colunas aqui que a gente não vai utilizar, né? Então, a gente pode até apagar elas. Então, se eu tirar aqui o zoom, a gente vai ver que ela é até bem maior do que a outra. Ó, ó o tamanho, né? Tem muitas colunas. Aí, esses primeiros aqui é só classificação, não vamos utilizar a classificação. E aqui tem o código da composição, no G. Então, daqui para trás, a gente pode até apagar. Botão direito, excluir. Então, eu vou deixar o código da composição. Aí, ele tem o código, a descrição da composição, a unidade, de onde vem o preço e o custo total. Tá? Custo total. Só que eu não quero esse custo total. No Sinap analítico, nós temos que separar aqui por mão de obra, material e equipamento. E tem o custo total também, né? Mas o que me interessa no analítico é isso. Porque o total já é dado pela soma dos três. Então, quando eu preencho material, mão de obra e equipamento, esse cara aqui já é a soma. Então, não preciso nem puxar essa informação. Então, onde que está os valores separados? Material, mão de obra e equipamento. Mais lá na frente. Ó. Se a gente for ver aqui, ó, dá um zoom. Esse aqui é o total, aí tem um código. Aí dentro dessa composição aqui, ó, isso aqui é uma composição. Tem esses itens aqui, ó. Tá? É igual a composição que nós temos lá no banco de preço aqui, ó, composição. Tem um código, o valor da composição e tem uns itens dentro dela. Sinap analítico, essa planilha é a mesma coisa. Ó. Tem o valor aqui, a composição, o nome, e o que tem dentro dessa composição. Então, tem uma retroescavadeira, uma pasta lubrificante, um assentador, um servente, tá? E onde é que está nossos preços, então? Então, continuando aqui. Ó. Então, dentro da composição tem as unidades, tem os coeficientes, igual tem lá na outra planilha. Tem o preço desse item, ó. Tem o custo total desse item, que é o coeficiente vezes o preço unitário. Tá? Então, tudo isso aqui ó, não interessa para a gente. Tá? Essa parte aqui, porque isso aqui é destrinchando os itens que está dentro dessa composição. Tá? Destrinchando os itens que está dentro dessa composição aqui. Ó. Então, não é relevante para a gente isso aqui. Tá? O que é relevante? Os preços. Então, onde é que estão os preços? Ó, mais na frente, ó, se a gente for ver, ó, nessa mesma linha, que é a linha que está com o código, tá? A linha do código. Mais lá na frente, nós vamos ter aqui, ó, custo de mão de obra. Vou até marcar aqui, ó. Não precisa você estar marcando, tá? Só porque eu estou explicando. Então, custo de mão de obra, 1,64. Então, esse aqui é uma primeira coluna que a gente vai puxar. Custo de material, ó. Então, esse aqui é a segunda coluna que a gente vai puxar. Custo de material. E mais lá na frente, custo de equipamento. Custo de equipamento. Então, são as três colunas que a gente precisa. Elas estão lá na frente. Aqui tem mais algumas outras coisas, ó. Por exemplo, custo de serviço terceiro, custo de outros. Só que normalmente aqui é zerado. Não tem nada, tá? E ali mais na frente vínculo e tal. Então, para frente a gente não vai usar nada. Então, o que a gente vai fazer então? Nós vamos puxar no Sinap Analítico uma fórmula que vai procurar esse código naquela planilha lá, nessa planilha, tá? Vai procurar aqui ele. E o que eu quero que ele traga? Traga essas três colunas, tá? Essas três colunas. Se a gente for ver, ó, essa aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Essa aqui é a coluna 1, essa aqui é a coluna 2, essa aqui é a coluna 3, essa é a 4, essa é a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Poderia continuar mais para frente, mas como a gente vai só até aqui, ó. Então nós temos a coluna 14, a 16 e a 18. São as que a gente quer puxar desse código,
vamos comparar se nossa numeração está correta. Quando eu venho aqui, ó, aperto Alt e vou clicando para a direita, ele vai contando aqui a quantidade de coluna que está selecionada. Então eu vou indo para a direita, para a direita, para a direita, para a direita. Então a última aqui, que é 18, opa, sumiu aqui. Tem que tirar o zoom para ele mostrar esse cara. Ó, 12, 13, 14, 15, 16, 18, tá? Então, realmente essa aqui é a 18. Só pra gente conferir se nossa conta tá certa, né? Essa numeração. Então, beleza, vamos trazer essas 4 colunas. Então, vamos voltar lá e vamos fazer a mesma forma. Procurar na vertical, que é o PROC-V. O que a gente quer procurar? Esse código, ponto e vírgula. Aonde? Qual é a tabela que você quer procurar? Quero procurar nessa tabela aqui, ó, que vai daqui até aqui e vai até lá embaixo. Até aqui, por exemplo. Aperto o Shift e clico. Pronto. Até passei mais das colunas, mas não tem problema, tá? Então essa é a nossa planilha. Ponto e vírgula. Aí, o que você quer trazer? Bom, eu quero trazer primeiro essa coluna 14. Então, coluna 14, ponto e vírgula, 1 para o valor aproximado e 2 para o valor exato. Ou 0 para o valor exato. Então, eu quero 0 para o valor exato. Poderia também botar o nome falso, tá? Por exemplo, falso, que é o valor exato, tá? Tanto faz. Ou 0 ou falso. Mesma coisa. E dou Enter. Então, ele não achou esse cara aqui, ó. Será se ele não existe mesmo? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos copiar aqui para baixo. Ó. Tá vendo? Não achou nada. Se a gente copiar até lá no final, ó. Copiar até lá no final. Passei demais. Ó, até aqui. Aperto Alt ou Shift e colo. Ó, se a gente descer, ó. Não achou nada. Não achou nenhum código. Por quê? Porque novamente a planilha do Sinap da composição tem aquele mesmo errinho. Se me der um zoom aqui, ó. Observa ó, que ele vem com esse mesmo erro. Falando que está armazenado como texto. Como isso aqui é um número, ele não acha. Então nós vamos ter que fazer aquele mesmo processo do bloco de nota. Vamos apagar aqui. Sempre que tem essas duas tabelas de composição, tem que fazer isso, tá? De cara. Só o do insumo que já vem correto. Então selecionei a primeira linha. Venho na última, aperto o Shift e clico. Ctrl V. Ou Ctrl C, né? Agora Ctrl V. Agora eu posso apagar esse cara aqui todinho. E agora Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl C para copiar. E vou colar de novo aqui. Ctrl V. Então, agora eu copiei. Observe que não tem mais aquele errinho. Se a gente voltar na nossa tabela. Alguns ainda tá sem achar, mas outros ele já achou. Tá? Então, resolvido o problema. Beleza. Esse aqui é o que? Qual é essa coluna aqui? Ó? Essa coluna aqui, que é a 14, é mão de obra. Então, vê? É, mão de obra. MO. Ok, mão de obra tá ok. O que eu vou fazer agora? Vou copiar toda essa forma. Ctrl C. E vou Ctrl V, colar aqui, ó. Só que o que eu quero agora? Eu quero que ele traga a coluna do material. Material, que é o próximo. Então, o que eu tenho que trocar aqui? Simplesmente o valor da coluna que tem que trazer. Tá? Então, a 14 era mão de obra. Material é a 16. Então, eu vou aqui nessa forma. Isso eu vou trocar aqui para 16. Vou dar um Enter. Tá? Então, eu já fiz isso. Na próxima, eu quero que ele traga equipamento. Então, eu vou copiar essa forma aqui. Ctrl C. E vou colar aqui. Ctrl V. E aí eu vou trocar a coluna aqui do equipamento. Se a gente olhar aqui, equipamento é a 18. Então eu vou trocar aqui na forma para 18. Então eu tenho aqui uma coluna com a 14, uma coluna com a 16 e uma coluna com a 18. Então eu vou simplesmente dar dois cliques aqui, ó. Ele vai puxar para baixo. Nesse aqui eu vou dar dois cliques nesse cantinho e ele vai puxar para baixo.
Então observe que o que ele não achou está com erro. E o que ele achou, ele trouxe o valor, tá? O que achou, ele trouxe o valor. E aí, nós vamos ter que fazer aquele mesmo processozinho. O que está com erro, a gente vai excluir ou vai manter o preço antigo. Então, nós vamos optar por manter o preço antigo. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos agora, vou copiar esse cara aqui, ó, para cá. Vou diminuir esse espaço aqui, ó. Tá? E a gente vai utilizar aquela mesma equação. Se erro, qual o valor que eu quero mesmo? O valor que eu quero é esse. Porém, se esse aqui for um erro, qual o valor que eu quero? Eu quero que ele puxe o antigo aqui da mão de obra. E dou um Enter. Tá? Vou fazer o mesmo para o material. Ó. Se erro, qual o valor que eu quero? O material é esse. Porém, se isso aqui for um erro nessa coluna, eu quero que ele pegue o antigo aqui, ó, esse material. Enter. E aqui em equipamento a mesma coisa. Se erro, o valor que eu quero mesmo é esse. Porém, se ele for um erro, eu quero que ele puxe esse valor aqui. Enter. Pronto, aí está feita a nossa forma. Como esse aqui tudo é um erro, ele puxou os antigos, ó, 13, 77, 001. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar para baixo. Dou 2 cliques. Ó, não foi, porque tem essa bendita coluna aqui. Eu vou apagar. Não tem como. Eu tenho que copiar para baixo mesmo. Vou selecionar aqui, Ctrl C. E vou até lá no final. Até o último item. Vamos ver. Cadê o último item? Passamos. Aqui. Então aperto o Shift e clico aqui. Clico aqui, na verdade, né? Selecionar as três. E vou dar um Ctrl V. Pronto, aí ele copiou essas 3 células lá para baixo. Então, vamos ver se está certo. Vamos comparar duas aqui, ó. Ó, vamos chegar aqui em algum... Ó, essa aqui, ó. Onde tinha erro, ele trouxe as antigas, 135, 462 e 36. Onde não tinha erro, ele trouxe as novas, 1326 e não 1241. 1310 e não 1289. 0 ou não 0, né? Isso aqui não faz diferença. Nesse item, né? Porque esse item aqui não tem equipamento. Então, beleza. A gente conseguiu copiar a fórmula. E agora, por fim, é só a gente selecionar aqui e descer de novo até o final. E fazer o mesmo processo para o bloco de nota. Então, vou selecionar aqui. Cadê? Desce um pouco. Shift. Clico. Então, selecionei tudo. Ctrl C para copiar os valores. Vou no bloco de nota. Apago o que tinha lá. E colo. Então, colei. Agora, eu vou voltar aqui. E vou colar daqui para baixo. Então, vou dar um Ctrl A. Ctrl C. Volto aqui. E aqui eu vou dar um Ctrl V. Então, agora ele vai colar. Vai demorar um pouco novamente. Porque são muitos valores. E vai dar uma travadinha. Só ter paciência e não clicar em nada da planilha. Senão aí vai travar e vai fechar a planilha. Você vai ter que fazer de novo. Beleza. Copiou então. Então, uma vez copiado, eu posso agora vir aqui e apago esses valores tudo aqui. Deleto. Pronto, que esses valores aqui são apenas auxiliares, né? Que a gente utilizou. Os valores que a planilha vai puxar são esses que estão dentro da tabela. Então, atualizado, vamos atualizar aqui a data. 9/2024, Palmas, Tocantins. Então, pronto, está atualizado aqui o nosso Sinap. Tá? Tá atualizado o nosso Sinap. E agora a gente pode já trabalhar com o orçamento. Tem ainda as cotações que a gente vai atualizar conforme a necessidade. Então, por exemplo, sei lá, cuba de inox para a cozinha. Então, a data aqui é janeiro de 2023, muito antigo. Mas se a gente não for utilizar ela, a gente não vai atualizar. A gente vai atualizar só o que a gente tiver necessidade, tá? Porque as cotações é bem mais trabalhoso. Você tem que ligar em todas as lojas e fazer a cotação de tudo individualmente. Então, o que não
for utilizado, a gente não vai acabar não atualizando nesse orçamento. Só se eventualmente num próximo a gente utilizar, a gente vai atualizar conforme a gente precisa. Então nós estamos aí com 40 minutos. Então 40 minutos aí foi para explicar aí como atualizar. Mas quando você pegar a prática, você consegue atualizar tudo aí em torno de 10 minutos, tá? É porque que eu estava explicando, então demora um pouco mais. Então 10 minutinhos no máximo a gente atualiza todos os sinapses.